Louvado seja Deus. Vamos ouvir a palavra desse momento, irmãos. Presbítero Josias, ministrando aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Eu cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Eu já queria primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez termos a oportunidade de ministrar a sua palavra aqui nessa noite, nesse culto evangelístico. E nós só temos a agradecer ao Senhor e também ao pastor pela confiança, né? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 34. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 5, pode ficar sentado mesmo, irmão. A gente vai meditar do versículo 21 até o 34, tá bom? Marcos capítulo 5, versículo 21 até o 34. Diz a Bíblia: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver isso que fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Nós queremos, irmãos, nessa noite trazer uma mensagem evangelística. Afinal, nós estamos em um culto evangelístico nessa noite. E quando a gente começa a meditar nessa passagem que a gente leu, nós encontramos logo no versículo de número 21, o desespero de um pai de família. Um homem que tinha uma filha que estava à beira da morte. A Bíblia não fala assim muitos detalhes de que enfermidade era essa, mas a Bíblia diz que o homem chamado Jairo estava desesperado, pois a sua filha estava prestes a morrer. Podemos deduzir que ela estava ali em estado terminal, estava nos seus últimos momentos de vida. E quando a gente começa a olhar essa passagem, nós vamos ver que Mateus e Lucas, eles também relatam este acontecimento. Só que diferente de Mateus e Marcos, Lucas, ele vai fazer uma observação. Ele vai dizer que esta menina era a única filha de Jairo. Então os irmãos que são pais, imaginam aí, uma única filha
uma única filha que estava prestes a morrer. E nós vemos esse acontecimento em diversos outros milagres que Jesus operou. A viúva de Naim só tinha somente um filho. Tinha o jovem que foi curado, endemoniado, era o único filho também. Assim como se repetiu aqui nessa passagem. E nós vamos observar, irmãos, que Jesus ele estava assentado junto ao mar. Estava ali no centro de uma grande multidão. Onde Jesus ia, muitas pessoas o acompanhavam. Muitas pessoas queriam estar com ele. Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, as multidões que seguiam a Cristo eram cerca de 8, 9, 10 mil pessoas. Então era muita gente que queria estar perto de Jesus. Muitos que estavam ali por uma palavra que ele transmitia, muitos estavam ali pelo pão que ele oferecia, e muitos estavam ali só por curiosidade, só para saber o que ia acontecer. E o interessante que quando a gente vai olhar para essa passagem, a gente vai ver que o escritor aqui, que é Marcos, ele vai fazer aqui um destaque, vai dizer que Jairo era um dos principais da sinagoga. Vamos imaginar que a sinagoga fosse a nossa igreja. É como se ele fosse um obreiro, por exemplo, ou então um líder de departamento, alguém que exercesse uma função um pouco de maior responsabilidade, podemos dizer assim, para a gente poder imaginar aqui o contexto. Ele era uma figura importante, alguém que tinha ali uma posição muito boa. Mas nós vamos ver que ele está em total desespero. Ele se aproxima de Jesus, porque a única filha que ele tinha estava à beira da morte. E o interessante é que quando nós vamos olhar essa passagem, nós vamos ver que Jairo ele tem 3 atitudes no seu desespero. Nós vamos observar que a primeira atitude que Jairo tem é se aproximar de Jesus. Ora, a multidão estava ali cercando Jesus. Jesus talvez ele estava ali ensinando, falando, e Jairo ali, eu posso imaginar a cena, com aquele pai chegando em total desespero, pois a sua filha estava prestes a morrer, e ele primeiro se aproxima de Jesus, a primeira atitude do seu desespero. Mas Jairo ele não apenas se aproximou, nós vamos observar, a própria passagem vai dizer que ele também se prostrou. O seu desespero foi tão grande que ele também, depois de se aproximar, se prostra e por fim ele começa a suplicar. E nós vamos ver que na mesma passagem, Jesus, ele sai dali de onde ele está e vai até a casa de Jairo. Acabamos de ver no texto. E o interessante é que quando você chega no versículo de número 24, nós iremos observar que Jesus, ele não foi sozinho. Aquela grande multidão que estava ali foi atrás também. Os irmãos já observaram que quando tem notícia ruim, quando tem um negócio ruim, no instante acumula um monte de gente. Acontece uma coisa boa na sua vida, você arruma um emprego bom, você recebe uma bênção e não tem ninguém ali do lado, meu irmão. Agora quando o negócio está ruim, parece que brota a gente até no chão. Então nós vamos ver que essa grande multidão acompanhou mesmo Jesus, Jairo e os seus discípulos. Estavam ali atrás. Vamos imaginar que é como se fosse o grande circular, das 6 horas da manhã ali. Já viu aquele aperto da fila do ônibus? Como é que é? É estreito aquele negócio. Era como se fosse isso aí, irmão. E no aperto da subida do ônibus, a pessoa perde chinelo, perde celular, carteira. Não vou dizer que as pessoas estavam ali roubando, é só um exemplo do aperto que estava acontecendo ali. Então nós vamos ver que a multidão oprimia e apertava mesmo ali. A multidão estava ali sufocando Jesus, Jairo e seus discípulos. Agora nós vamos observar que mesmo em grande esse aperto, nós vamos ver uma mulher, um exemplo para todos nós, e é sobre ela que eu quero pregar nessa noite. E o interessante é que quando nós vamos falar de mulher, nós estamos até inclusive no mês da mulher, né? Mês de março. Quando nós vamos observar em toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos diversos relatos sobre mulheres que marcaram a história, que por meio de suas atitudes ajudaram homens a vencer guerras, julgaram nações
exemplo de Raabe e Débora, mulheres que exerceram um papel importantíssimo em certos acontecimentos da Bíblia Sagrada. E quando nós vamos observar aqui, ao contrário de que muita gente fala e pensa que a mulher é um sexo frágil, né? A mulher, ela tem atitude, ela tem firmeza, sim. Nós temos aqui, a grande maioria, mulheres aqui hoje. E o interessante é que a Bíblia nunca vai relatar a mulher como alguém frágil, que não tem nada para oferecer. De maneira nenhuma. Ela vai sempre relatar a mulher como ser firme. E aqui nós vemos um exemplo de transformação e vencimento de obstáculos. Então a mulher, que a Bíblia não relata nem o seu nome. A Bíblia não cita o nome da mulher. A Bíblia não fala de onde ela era. A Bíblia não diz nenhuma outra informação, além de que ela era uma mulher doente. É a única informação que nós temos. E o interessante, os irmãos estudaram aqui o ano passado, no terceiro trimestre, sobre o livro de Levítico, e nós vemos no capítulo 19, capítulo 15, versículo 19 ao 24, que a mulher, né, no seu fluxo mensal, ou em qualquer outra doença que envolvesse sangue, ela ficava impura, ela ficava separada, ela não poderia ter contato com outras pessoas. Agora vamos nos colocar no lugar desta mulher. Agora imagine aí o que é sofrer por 12 anos. Com uma doença que lhe afastava das pessoas, com uma doença que enfraquecia o seu corpo, e com uma doença que acabava com todas as suas economias. Então, diferente de Jairo lá no começo, que se aproximou, que se prostrou, que suplicou, nós vemos agora a doença de uma mulher que é afastada, que tem o seu corpo enfraquecido e que o seu dinheiro vai embora, com tantos remédios que ela comprou. E o interessante é que quando a gente vai observar aqui, Marcos vai informar que ela padeceu muito na mão dos médicos. Então talvez ela ia lá, olha, toma esse remédio aqui, olha, faça tal coisa, olha, faça determinada coisa que vai dar certo. Aí daqui a pouco ela fazia e não dava. E a situação piorava. O interessante é que quando nós vamos ver aqui, que ela, apesar da Bíblia não dizer seu nome nem muitas informações, podemos imaginar que era uma mulher de muitas posses. Afinal de contas, ela gastou tudo que ela tinha. E naquela época ali, vamos dizer assim, que as mulheres, elas não trabalhavam, eram dependentes do marido. São poucos registros que você vê. Então talvez ela tinha uma grande herança, um dinheiro que ela recebeu, não sei. O que sabemos é que ela pegou todo esse dinheiro e ela empenhou em remédios para que fosse curada e não conseguiu. E o interessante que aquela mulher que ficou afastada, separada da sociedade, tida como impura, ela ouve falar de Jesus. A exemplo do cego Bartimeu, a exemplo daquele homem que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela escuta, ela ouve falar que Jesus estava fazendo milagres, e ela resolve tomar uma atitude. Talvez aquela mulher pensou: olha, eu já gastei tudo que eu tinha, eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu continuei com essa doença, ela fez foi piorar, mas essa pode ser a minha última chance e eu vou agarrar. Talvez aquela mulher pensou assim. E da mesma forma que aquela mulher estava com aquela hemorragia, estava com aquela doença que já padecia há muito tempo, toda a humanidade, ela sofre com uma hemorragia chamada pecado. O pecado é uma hemorragia que afasta o homem de Deus, assim como aquela mulher foi afastada da sociedade. O pecado é uma hemorragia que enfraquece o espírito do homem e em muitos casos ainda faz ele gastar o que ele tem. Porque
porque a bebida é paga, o cigarro é pago, a droga é paga, os prazeres são pagos, nada no mundo é de graça. Então, assim como aquela mulher estava doente, a humanidade também se encontra doente com o mal chamado pecado. Mas nós estamos em um culto nessa noite e queremos trazer uma mensagem de mudança. Afinal, o Evangelho ele traz mudança. O Evangelho ele traz transformação, ele traz superação. Se nós observarmos muitos que estão aqui como você era antes de entregar a sua vida a Jesus. Qual era a vida que você vivia? Quais eram as atitudes que você tinha? E hoje como é que você está? Nós temos a transformação do Evangelho na sua vida. Aí diante dessa rápida introdução que eu quero começar propriamente a mensagem. Nós vamos ver 3 lições que nós aprendemos com essa mulher. 3 coisas que essa mulher, que apesar de nem o nome ser citado, a gente vai aprender com ela. A primeira lição que a gente aprende é uma lição de superação. Agora imagine aí, ela superou as frustrações de tantos anos, 12 anos a mulher estava com aquele problema. Ela superou a fraqueza física. Ela superou a vergonha, o medo de não dar certo. E acima de tudo, ela superou o preconceito. Então, assim como essa mulher superou tudo isso, Jesus ele convida aquele que ainda não entregou a vida a ele também a superar tudo isso. A sociedade olha para a gente, agora tu é crente, agora tu vai seguir Jesus depois de fazer tudo isso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você que ainda não entregou a vida a Jesus, você pode ser um exemplo de superação. Você pode ser um exemplo de mudança de atitude. Segundo alguns estudiosos, aquela mulher, ela estava fraca, ela estava debilitada, mas nem a multidão impediu com que ela tocasse na veste de Jesus. Segundo alguns estudiosos, ela talvez tenha levado até algumas quedas, alguns impedimentos ali, mas ela superou tudo aquilo e ela tocou na veste de Jesus. E o interessante é que o pecado ele traz sofrimento, assim como aquela doença trouxe para a mulher. O pecado traz solidão, como trouxe para aquela mulher. As coisas deste mundo é justamente a multidão que nos aperta. Mas nessa noite eu falo, é noite de superar tudo isso. Pois Jesus vai falar em sua palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Assim como aquela mulher superou tudo isso, se tiver alguém em nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te convido a superar tudo isso. Jesus Cristo está aqui nessa noite e Ele tem o poder de buscar e salvar o que se havia perdido. Superação, a primeira coisa que ela nos ensina. Superou, enfrentou. E todos os dias Deus ele nos encoraja a enfrentar o pecado, a mudar de atitude e viver uma vida segundo a sua vontade. Agora o interessante é que não vai ficar só na superação. Essa mulher também ela deixou um grande legado de fé. É o segundo ponto da mensagem. E o que seria a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que existem coisas que nós não podemos ver. Isso é fé. Ela estava doente. Ela tinha padecido muito. Mas ela via lá na frente, a sua cura estava chegando. O pecado ele deixa a pessoa debilitada. O pecado deixa a pessoa doente. Mas a partir do momento que ela entrega a vida a Jesus, ela vê lá na frente que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. E o interessante que muitos tocavam em Jesus. Lembra da história do ônibus no começo da mensagem? Você está subindo ali no ônibus, tem um monte de gente que fica ali apertando, empurrando, pegando em você.
Mas o interessante é que o toque da mulher foi um toque diferente. Olha, os discípulos até chegam em Jesus, mas a multidão te oprime, te aperta. Está todo mundo pegando em você e você pergunta: quem me tocou? O toque daquela mulher foi um toque diferente, foi um toque de fé, foi um toque de atitude. Assim como nós também devemos ter isso. Superar os pecados deste mundo, tocar em Jesus com fé e viver segundo a vontade dEle. Aleluia. E o interessante é que Jesus faz essa pergunta para trazer um destaque para aquela mulher diante da multidão. Ele deu a ela a oportunidade dela mostrar a fé dela para todos. Aleluia. E assim como ela foi um exemplo de superação, que trouxe aquela cura física, e também a fé trouxe uma cura espiritual para ela. Jesus Cristo está da mesma forma nessa noite, querendo que você supere e que você creia verdadeiramente para que a salvação venha a ser recebida. E o interessante é que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem veio para a escola bíblica vai lembrar desse exemplo. Que a graça de Deus é como se fosse o passaporte. Deus, ele disponibilizou o passaporte para toda a humanidade. Agora, para você viajar, para esse passaporte ser validado, ele tem que ter um visto. E esse visto é justamente a fé. A fé, ela tem o poder de validar a graça de Deus na sua vida. E por fim, quando nós olhamos o versículo mais conhecido da Bíblia Sagrada, João capítulo 3, versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos encontrar na parte C do versículo: para que todo aquele que nele crê. É uma fé que é capaz de transportar o homem da condição de pecador para filho de Deus. É uma fé que tem a capacidade de tirar o homem da condição de pecado e trazer das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ela superou, ela enfrentou. Muitos falam, muitos dizem tantas coisas, mas para seguir a Cristo é necessário superar tudo isso e depositar a fé nele. Agora, por fim, não quero me estender muito. Aquela fé daquela mulher, ela não trouxe não somente assim uma cura física, mas também uma cura espiritual para ela. Porque quando você vai estudar o versículo, a tradução do original do grego, o verbo que está lá para te salvou, te curou, é o mesmo utilizado para a remissão dos pecados. Então, além dessa fé produzir uma cura física, ela também produziu uma cura espiritual para aquela mulher. E o mais interessante para a gente fechar a mensagem, é exemplo de superação, é exemplo de fé. Agora a gente vê o terceiro ponto. Ela foi colocada numa nova condição. Eu não falei no começo que ela era afastada, ela era separada, ela era rejeitada, deixada de lado. Jesus olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Ela foi chamada de filha. Ela recebeu uma nova qualidade. Ela recebeu um novo adjetivo ali para ela: filha, a tua fé te salvou. Ela foi de afastada, ela foi de rejeitada, ela foi de deixada de lado para ser chamada filha de Jesus. E Jesus vai dizer em João capítulo 1, versículo 11, que veio para o que eram seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, assim como aquela mulher, ela sofria daquela doença, a humanidade sofre com o pecado, mas essa noite é noite de superação, é noite de colocar a fé em ação, para receber uma nova condição e de afastado, rejeitado, se tornar filho. Essa é a mensagem nessa noite.
A Bíblia vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, em que nenhum outro há salvação, se não for na pessoa bendita de Jesus. A Bíblia fala em Romanos 10 e 9, se com a boca confessares e no teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Então a salvação é Jesus. Só Jesus pode tirar a condição de afastado, de rejeitado e transformar em filho. Aleluia. E se porventura tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, até aceitou, mas aconteceu algum problema, alguma coisa, infelizmente não conseguiu continuar, Jesus, Ele está de braços abertos, dizendo: filho, eu estou aqui. Aleluia. Hoje pode ser o último culto. Não digo isso como uma ameaça, não. Mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, daqui a 1 hora, meia-noite, amanhã. Nós não sabemos. É um dos grandes questionamentos de Salomão no livro de Eclesiastes, o problema de não saber. E realmente a gente não sabe. Mas de uma coisa nós sabemos, que o dia é hoje e a hora é agora. E para sair da condição de afastado e se transformar em filho, é necessário superar, é necessário colocar a fé em ação, para que a nova condição seja manifesta na tua vida. E fica o convite aqui nessa noite. Jesus Cristo, Ele te chama hoje, agora. Agora nós cremos que a salvação, ela tem duas esferas. O Senhor, Ele oferece ao homem, cabe ao homem escolher se quer ou não. O primeiro passo é a atitude, os demais são consequências. Amém?